a empresa ela economiza por um lado, né, e perde rios de dinheiro por outro lado. Então esse tipo de empreendedor realmente, ele é aquele que ele gosta de só fazer quando tem certeza. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Por quê? Lembra que eu falei no início, né? Empreender, você jogar no penhasco, construir um avião em queda. Fala pessoal, meu nome é Arthur Vieira e este é o seu AV7 Cash, o podcast da AV7 Treinamentos e Consultorias, criado para você, empresário, empreendedor, para levar conhecimento nas áreas de vendas, liderança, gestão de gente, marketing e posicionamento. O objetivo desse podcast é de te ajudar a gerir o seu negócio com lucratividade, tendo um time engajado que seja preparado para fidelizar e posicionar a sua empresa na mente e no coração do seu cliente. E tudo isso sem precisar você ficar 4 a 6 anos na faculdade. Então, bora rodar? Pessoal, nesse episódio nós vamos falar sobre empreendedorismo. E antes de começar, eu quero te pedir um favor. Para que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas, o Spotify e o YouTube, tem que entender que ele é relevante. Então, eu quero te pedir para você curtir, compartilhar e dividir com o máximo de pessoas. Então, bora rodar, pessoal. Vamos lá. Antes de começar, eu quero trazer uma frase aqui que, para mim, é uma das frases que mais define o que realmente é ser empreendedor, que é: empreender é se jogar de um penhasco e construir um avião na queda. Essa frase ela é do Reid Hoffman, cofundador da rede profissional LinkedIn. Olha só que coisa extraordinária. Então, empreender é você se jogar de um penhasco e construir um avião na queda. E aí vem fé. Então, o empreendedor ele tem que ter muita fé, acreditar antes que aconteça. Ele tem assim uma visão surreal, fora do comum, extraordinária. Tem ali uma força de vontade surreal. Então, realmente é uma pessoa que ele acredita, ele vai lá, ele faz as coisas acontecerem. E claro, ele tem que ter uma pitada de loucura, ok? Então, são aí umas das características que eu posso trazer aqui para vocês que marcam um empreendedor. E pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas as empresas elas são responsáveis por 77% de toda a empregabilidade no país. Então, quem sustenta o Brasil são as empresas, não é o município, não é o estado, não é o federal, são as empresas, tá bom? Então, se você der um Google aí, a média que vai dar é essa, tá bom? 77%. Fica aí 23% com o município, com o estado, com o federal, tá bom? Então, para você ver a importância e a relevância do sucesso das empresas. Então, as empresas realmente é que trazem sustento para dentro da casa do povo brasileiro e por isso elas devem ser incentivadas, ajudadas. E é o que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês hoje, para você que é empresário, empreendedor, que tem uma empresa, que sabe o que é o sufoco, que é você todo dia ir lá para a tua empresa, ir lá para o teu negócio e ralar, lutar para vender. E aí, eu quero começar dizendo o seguinte: tira da tua cabeça aí esse negócio, sabe aquela frasezinha que você tem que matar um leão por dia? Você não tem que matar um leão por dia, coisa nenhuma, você tem que ser o leão, tá bom? Então muda, tá? Quando você muda essa frase, ela tem um poder de trazer responsabilidade para você. De você realmente ajustar, você controlar, você gerir o teu negócio com perspicácia, com inteligência. Então, levar realmente o teu negócio a sério, tá joia? Então, antes de tudo, eu quero trazer para você os 2 tipos de empreendedores. Existem 2 tipos de empreendedores, segundo a psicologia, tá bom? O primeiro é o empreendedor por comportamento. Esse empreendedor por comportamento é aquele que ele aprendeu a ser empreendedor. Ele foi para a faculdade, foi para a universidade, ele tem experiência já no ramo, trabalhou em uma área que ele resolveu abrir um negócio naquela área. Eles são mais administradores, são aquelas pessoas que têm o foco já no passado, no presente, no futuro, são mais gestores, são mais organizados. Essas pessoas elas são de planilha, são aquelas pessoas que tudo que elas vão fazer, elas fazem um projeto. Isso é bem legal, tá? São mais cuidadosos. Então, eles são aquelas pessoas que eles têm mais receio de investir, eles são mais realmente cuidadosos. E aí eu trago 2 frases aqui que definem esse empreendedor por comportamento. A primeira é: devagar se vai ao longe.
Devagar, bem devagar, se vai ao longe. São realmente cuidadosos. O segundo é: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Então, esse tipo de empreendedor realmente, ele é aquele que ele gosta de só fazer quando tem certeza. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Por quê? Lembra que eu falei no início, né? Empreender é se jogar de um penhasco e construir um avião na queda. Fé, força, coragem. Então, esse tipo de empreendedor aqui, ele está mais para administrador de empresa, tá bom? Depois, nós temos o perfil empreendedor. O que é esse perfil empreendedor? Esse perfil empreendedor é o perfil nato. É aquele que ele realmente é empreendedor. Ele é mais impulsivo, ele faz, ele vai lá e ele realiza. Ele é mais desorganizado, mas ele é energia total. Ele vai lá e realiza. Ele é mais realmente impulsivo. Ele tem uma visão extraordinária do futuro. Então, ele chega no local, aí ele diz, olha, aqui dá uma empresa bacana, aqui a gente vai fazer isso, ele já consegue, na mente dele, ele consegue visualizar exatamente como vai ser o negócio, como vai ser as prateleiras, as mercadorias que ele vai colocar, que público que ele vai atingir, ele consegue montar isso na cabeça, ele não precisa de planilha. Ele monta aquela visão toda na cabeça dele. Ele tem mais energia, tem mais sangue no olho, aquela pessoa realmente que ele não quer saber se vai dar certo, ele faz o negócio acontecer. Tem muitas ideias e ele é muito criativo. Ele é uma pessoa que sabe resolver problemas. É o mundo caindo em cima da cabeça dele e ele pega aquele elefante gigante, corta em partes e vai resolvendo ali como comer aquele elefante gigante, dividindo ele em partes. Ele é muito bom em resolução de problemas. Ele tem uma energia, ele tem uma alta habilidade emocional. Ele sabe se sair, né? E é um dos motivos aí dos problemas, né? Sabe se sair dos problemas. É um dos motivos das empresas quebrarem, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas a cada 10 empresas que abre apenas uma fica de pé em 10 anos. E o que pode, uma das explicações que trazem, e eu vou já falar para vocês sobre isso, é o perfil do empreendedor, ou o comportamento ou perfil. Se ele é por comportamento, realmente ele é nato, ok? Então, quando você tem aí, você abre uma empresa, a maioria, isso acontece até hoje, principalmente hoje, tá, gente? Depois da pandemia, a maioria das pessoas abrem uma empresa achando que não vão mais trabalhar, ou vão trabalhar muito pouco, achando que vão ficar ricas, milionárias, achando que ele agora vai só mandar, vai só tirar férias, eu vou tirar 2, 3, 4 férias, vou chegar a hora que eu quiser no negócio, vou trabalhar só 4 horas por dia. Tem até um livro que eu li, muito bom livro, que quando tu começa a ler não tem nada a ver de trabalhar só 4 horas por dia, tá? Mas enfim, esse negócio de trabalhar só 4 horas por dia não existe, tá bom? Então um empreendedor é aquele que ele não tem hora de entrar, ou perdão, ele tem hora só de entrar, mas não tem hora para sair. Ele almoça em pé, ele não tem final de semana, ele não tem férias, não tem FGTS, ele não tem segurança, tá bom? Então, antes de tudo, entenda isso. Se você quer empreender ou já é empreendedor, entenda que o negócio é seu, o negócio é algo intrínseco a você, ele está no teu cerne, está dentro de você, não consegue se dividir. E aí, eu abro aqui um parêntese, tá bom? Você como empreendedor, empresário, tem que entender, dividir a sua vida, né? Nos teus tempos. Tempo para a família, tempo para se divertir, tempo para descansar, tempo para hobby, enfim. Só que eu não vou trazer isso aqui hoje. Eu vou trazer em outro podcast quando a gente vai falar sobre gestão de tempo, tá joia? Mas entenda que você como empresário, como empreendedor, não consegue se desligar da empresa. Você tem que realmente estar com aquela visão. O empreendedor é incrível. O empreendedor ele vai tirar férias e ele vai para um lugar e ele, poxa, isso aqui ficaria tão legal dentro da minha empresa. Se eu colocasse isso aqui, seria uma inovação dentro do meu negócio. Eu conseguiria chamar mais clientes, eu conseguiria fidelizar mais, eu conseguiria vender mais. Então, aonde ele vai? Tá? Então, quando eu falo que você não se desliga do seu negócio, é quanto a isso. Aonde você vai, você está olhando alguma coisa para o teu negócio. Isso é ser empreendedor, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns motivos, tá? Que fazem as empresas quebrarem. Então, a pergunta é, por que as empresas quebram? Primeiro motivo, falta de gestão. Essa gestão que eu falo é uma gestão financeira, não entender de DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, não entender de DRE, demonstrativo de resultado de exercício,
não acompanhar estoque, não fazer aquela gestão minuciosa, aquela administração minuciosa, fazer realmente o teu papel de dono, né? Controle de vendas, controle dos teus custos fixos, controle dos teus custos variáveis, fazer o papel de liderança, dar feedback, treinar, corrigir, demitir, quando for para demitir, ter realmente uma comunicação efetiva com o teu colaborador. É você não estar junto e fazer junto. Então, falta de gestão, o primeiro ponto. Isso impacta muito, muito as empresas. Porque a empresa, pessoal, ela não quebra por falta de vendas. Às vezes a empresa não vende, mas ela quebra por falta de caixa. É por isso que é importante você entender sobre gestão financeira. Por isso que é importante você estar sempre de olho no teu caixa. Então, em quantas parcelas você está vendendo para o cliente, em quantas vezes você está comprando muito produto, está vendendo pouco, como é que está aí o teu índice de vendas, a tua rotatividade de funcionário, né? A tua rotatividade em relação a produtos X. Então você tem que ter métricas para tudo isso. Será que teu marketing está funcionando? Será que o teu vendedor ele está vendendo o que era para vender? Será que ele está batendo meta? Será que ele não está batendo meta? Por quê que eu falo isso? Tem muito empresário que não olha isso. Porque a ideia de você como líder é você fazer uma reunião todo dia com os teus liderados. Passar as demandas, o que é para fazer no dia, na semana, qual o foco do dia. Por quê? Eles não vão fazer se você não fizer. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque a preocupação deles, a grande maioria, infelizmente, pessoal, é de chegar ao final do mês e receber o dinheiro deles no quinto dia útil. E acabou. Ok? Infelizmente, a maioria não quer saber. Tá? Se a empresa está vendendo, se não está, você vai falar alguma coisa, eu estou só fazendo meu papel. Então, presta atenção nisso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, tá bom? Então, primeiro é falta de gestão. Gestão financeira, tem que estar sentado de olho no caixa o tempo todo, nas vendas, nas cobranças, no índice de inadimplência. Se você está comprando certo, está comprando errado, tem que ter esse controle. Segundo, a liderança, tá bom? Tem que ter realmente uma liderança eficaz, tá joia? Número 2, falta de estrutura de contratação. Pessoal, a grande maioria das empresas não sabe contratar. A grande maioria. Contrata de qualquer jeito. Não tem uma estrutura de soft skills, de hard skills, não sabe nem o que é isso, na verdade. Não sabe nem analisar um currículo. Então, a grande maioria pede indicação. Aí essa indicação é que ferra a empresa. Então, você tem que contratar da forma correta, contratar pelo fit cultural, pelo alinhamento cultural. A pessoa tem que entender se você vai contratar um vendedor, o vendedor não pode ser aquele vendedor, a pessoa não pode ser introspectiva. Tem medo até de falar, tem vergonha até de olhar para as pessoas, que ela tem que ser extrovertida. Você não pode contratar uma pessoa que não saiba calcular, que não saiba usar um sistema, que não saiba anotar, que não tenha uma forma, que não saiba se comunicar da forma correta. Então você mesmo arruma problema para você. Aí que eu vejo muito nas empresas reclamando de funcionário. Meu amigo, se você tem um filho mal educado é você, ok? Se teu funcionário não sabe vender, não sabe se comunicar, o problema é seu, é você quem fez. Então, grava essa, tá bom? Então, falta de estrutura de contratação. Tem que saber analisar primeiro esse cargo que eu estou precisando. Qual o perfil comportamental dessa pessoa? Ela tem que ser mais introvertida, extrovertida? O que eu preciso dela? Eu preciso que ela tenha feito cursos tal, qual a idade? Eu preciso que ela seja aquela vendedora, aquele vendedor que realmente tem aquela energia para vender, ou é para caixa, tem que ser mais gestor, tem que ser mais cuidadoso, tem que saber gostar de ficar o dia todo na frente do computador. É para o administrativo, tem que entender de Excel, de PowerPoint, ok? Então você tem que entender primeiro qual é o perfil ideal, qual é o comportamento que você precisa para aquele cargo. Depois, eu vou fazer primeiro as perguntas, aquelas perguntas-chave, em relação. Primeiro você analisou ali o currículo, depois você chama para a primeira apresentação com você, primeira entrevista, pergunta, né? Como você se vê daqui a 5 anos, aquelas perguntas básicas, né? Que tá meio batido, mas são perguntas psicológicas, tá bom? Porque a forma como uma pessoa vai te responder. E aí você tem que saber também, ouvir para saber interpretar, você vai saber se aquela pessoa ela vai se dar bem ou não no cargo. Faz dinâmicas com ela,
dentro do que você está precisando. Então, por exemplo, você está precisando de um caixa ali, ele tem que entender de Excel e tem que fazer planilha, ok? E aí você pega e senta essa pessoa na frente e pede para fazer uma planilha para você. Se ele souber fazer, ok. Por que eu falo isso? Parece bobagem. A grande maioria diz que sabe, mas na hora que você coloca para trabalhar, ela não sabe, tá bom? Então, fazer pelo menos 3 entrevistas, tá bom? E tem aquele processo lá de 90 dias, dos 3 meses que você está testando essa pessoa, que é a parte observacional, que numa entrevista, né, numa estrutura, quando você está ali recebendo esse candidato, não tem como você saber. Você só vai saber na ação, na prática, tá certo? Fazer um bom onboard, saber treinar, quando chegar na empresa, realmente ensiná-la na sua função, porque lembra, o teu papel como empreendedor, como líder, é muito importante. Você é responsável pelo resultado das pessoas, então saiba treiná-las, saiba engajá-las, tá certo? Enfim. Número 3, falta de treinamento. Então, gente, um monte de empresa aí, eu mesmo trabalho com recrutamento, trabalho com treinamento, trabalho com consultoria, trabalho com mentoria. Aí a empresa entra em contato comigo, pergunta o valor, aí eu faço o orçamento, mando, ligo novamente, aí não vai dar pra gente, não sei o que, cara. É um absurdo como que as empresas elas não valorizam treinamento. Como é que eu vou ser um bom vendedor se eu não sei vender? Eu não entendo de prospecção, eu não entendo de abordagem, eu não entendo de gatilhos mentais, eu nem sei que raios é isso, eu não entendo de comportamento do consumidor, eu não entendo do próprio produto que eu vendo, eu não tenho uma estrutura de vendas. Então, a empresa ela economiza por um lado, né, e perde rios de dinheiro por outro lado, por conta de um simples treinamento, e às vezes nem precisa chamar alguém para fazer o treinamento dos seus colaboradores, não. Se você tiver um bom vendedor, um excelente vendedor que entenda sobre isso, ou teu próprio gerente, ou você mesmo como dono, vai lá e treina as pessoas, ok? O que não pode ficar é sem treinamento. Então, as empresas não treinam os colaboradores. E ainda hoje, eu ainda ouço aquele pensamento, aquela ideia arcaica de não vou treinar porque vai abrir um negócio parecido com o meu. Boa sorte para você, meu amiguinho, tá bom? Então, falta de treinamento, não sabe abordar, tem que ter, pessoal, aquele alinhamento pelo fit cultural. Então, na hora, voltando aqui, linkando, na verdade, com o ponto 2, contrate pessoas que tenham o pensamento parecido, os valores parecidos com a empresa, tá bom? Então, é um ponto fulcral aqui para a empresa dar certo, porque a empresa, na verdade, é uma caixa gigante, fechada com produto, prateleira, e as pessoas é que fazem essa empresa rodar. Então, se você pega e contrata uma pessoa que ela já pergunta de você, tem como eu não vir trabalhar no sábado? Tem como eu sair 10 minutos antes? Tem como eu fazer isso? Cara, já não quer trabalhar, ok? Então, vamos pensar sobre isso. Empresa, gente, é para dar resultado. É isso, é o princípio da realidade, né? Então, qual é o princípio do prazer? São os 2 princípios, né? O princípio do prazer, eu não quero trabalhar, eu queria ser bilionário, eu queria dormir até meio-dia, eu queria só comer, me divertir, viver de festa em festa. Princípio do prazer. É uma fantasia, isso não existe, é utopia. Princípio da realidade, você tem que trabalhar, meu amigo, né? A empresa tem que bater meta. Se a empresa não vender, não tem como te pagar. Simples assim, é prático, ok? Ponto número 4, falta de alinhamento pelo fit cultural. Então, já dei uma pincelada aqui, gente. É tão importante, tão absurdamente importante você ter pessoas alinhadas ali com a tua empresa que se as pessoas não se alinharem com a tua empresa, elas podem até quebrá-las, para você ter uma ideia. Então, se você não contratar pessoas que tenham sonhos, objetivos, porque funciona o seguinte, gente, ó. A empresa dá certo, as pessoas elas recebem o salário delas, recebem aumento, recebem comissões e elas conseguem realizar o sonho delas. É assim que funciona. Porque outro pensamento, e esse aqui é muito brasileiro, tá bom? O brasileiro é o seguinte, ele pensa assim, ó, eu não vou trabalhar porque eu vou enriquecer a empresa. Puxa vida, gente, meu Deus do céu. Você vai continuar na mesma coisa que você está aí, meu querido, minha querida. E por isso que você, empreendedor, líder, empresário, tem que saber contratar da forma correta pelo fit cultural, ok? Então não deixe pessoas que falam mal da sua empresa na empresa, não deixe pessoas que falam mal de você na empresa. Corta isso. E você tem a responsabilidade, o compromisso de estar com essas pessoas o tempo todo.
Porque hoje a gente vive numa sociedade muito complicada para a empresa. Porque, vamos lá, nós temos um sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive, que nós somos obrigados a viver nele. E não tem para onde ir, meu amigo. Seria muito bom se a gente, e aqui é fantasia, utopia também, tá, gente? Seria muito bom se a gente passasse o dia todo sem fazer nada e o governo pagasse a escola dos nossos filhos, a escola boa, particular, pagasse o nosso plano de saúde, pagasse o nosso carro, pagasse a nossa casa, o nosso apartamento, pagasse 2 férias no ano. Ia ser maravilhoso, entendeu? Mas o governo não tem poder para isso. Até hoje, o único sistema que realmente resolveu o problema, por mais que falem mal, é o capitalista. Então, vamos trabalhar, né? Ponto número 5, falta de cultura de resultado. Então, lembra lá que você é responsável pela cultura organizacional da tua empresa. Então, poxa, pensa comigo. Se você é um empresário que não coloca meta para tua empresa não tem meta. Aí você fala, não, eu não gosto de trabalhar com meta não, porque pressiona as pessoas. Boa sorte para você. Porque eu descobri, com o passar dos anos, e olha que hoje eu estou com 40 anos, não sou velho, nem sou tão jovem mais, ok? Mas já tenho aí 28 anos de experiência no mercado. Então, eu descobri que quando eu não coloco meta, quando eu não pressiono, quando eu não dou feedback, quando eu não treino, quando eu não boto pressão, eu estou sendo egoísta. Bota isso na tua cabeça, meu querido, minha querida. Por que eu estou sendo egoísta? Se eu não ganho dinheiro, se minha empresa não ganha dinheiro, como é que eu vou pagar salário bom para as pessoas? Eu vou tirar de onde, se não for da empresa? Fez sentido para você? Então eu estou sendo egoísta. Eu estou querendo só que elas fiquem ali para sustentar a empresa e eu fique naquela mediocridade e todo mundo seja medíocre. Tá bom? Então, você tem que ter uma cultura de resultado. Criar e cobrar. Então, vamos agora para o ponto 6. Falta de caixa. De novo, empresa não quebra, não fale, tá? Por conta de vendas. Ela quebra e vem à falência por conta de caixa. Se você não tiver dinheiro para rodar a tua empresa, não tiver um bom fluxo de caixa, se você não tiver capital de giro, um cartão de crédito para te ajudar quando tiver sem grana, se você não tiver às vezes, cheque especial para te salvar num dia que não tem dinheiro, você está frito. E nem precisa muito não, gente. Se você realmente faz o teu dever de casa, você sabe quanto você tem dentro do teu DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, quanto você tem para pagar nos próximos 15 dias, nos próximos 30 dias, quanto tem para entrar, quanto você vai precisar se aquele dinheiro não entrar. Não precisa muito não, é só fazer gestão. O problema é que a grande maioria dos empresários tem preguiça que morre, ok? Preguiça, não é burrice não, é preguiça. Tá? Porque, gente, 2 mais 2 é 4, todo mundo sabe. É só ir lá, fazer uma planilhazinha, calcular, olha, eu tenho isso aqui de aluguel, tenho isso aqui de água, tenho isso, isso, isso. Dá 10 mil por mês. Até o dia tal vai entrar 5 mil. Eu conto que aqueles 5 mil não vão entrar porque uma parcela de 20%, por exemplo, não vai pagar. Aí eu, então eu vou precisar disso aqui para me sustentar a loja até tal dia. E aí você, o que entrar de vendas, ok, você vai somando. E vai diminuindo aí a tua necessidade de colocar dinheiro para pagar essas despesas. Então pensa, é só gerir, gente, é só gerir. O problema é que não fazem o beabá, não fazem o mínimo. Por isso quebra e depois vai reclamar do governo, reclamar do funcionário. A culpa é tua, que não está fazendo o teu dever de casa, tá bom? Depois, falta de marketing. Pessoal, se você corta o teu marketing, corta aí o teu tráfego pago, corta o teu carro de som, corta o pessoal que aborda os clientes na rua, se você corta o rádio, a TV, você vai quebrar. Como é que você vai chamar a atenção do cliente se você cortou o teu marketing? Dê atenção ao teu marketing. É o marketing quem chama o cliente para dentro da loja. Esse é o papel dele, tá bom? E saiba o que é marketing. Entenda sobre marketing. Entenda metrificar se está dando resultado ou não. Porque lembra que empresa, pessoal, ela trabalha sempre no regime de escassez. O que é regime de escassez? É o mínimo para fazer o máximo. Você pode em qualquer grande empresa do mundo. É assim. A empresa economiza, ok? Ela tem que economizar porque o dinheiro, ele some. Dinheiro nunca é o suficiente. Nunca. Nunca é o suficiente. Tá bem? Número 8, falta de vendas. Se você não vender, meu querido, por mais que você tenha caixa, se ficar esse período, né, um período muito grande, você vai quebrar.
Então, quantas empresas não foram embora do Brasil por conta disso? Eu lembro que a Ford é poderosíssima, gente. Montadora poderosa, foi embora do Brasil por causa de vendas. Aí você me pergunta, será que a Ford não tinha caixa? Claro que tinha, só que estava sem vendas. E aí eles calculam, pô, se a gente ficar mais alguns meses sem vendas, a gente vai se prejudicar mais ainda. Decidiram por fechar, ok? Então você tem que vender. Qualquer empresa do universo, do mundo, ela quebra sem vendas. A Apple vai quebrar se você parar de comprar o iPhone, ok? Toda empresa quebra se não tiver vendas. O que foi que aconteceu agora, por exemplo, na pandemia? Foi isso. Muitas empresas só tinham capital ali de giro por 3, 6 meses. A pandemia veio e devastou e muita empresa quebrou por conta disso. As vendas despencaram, tá bom? E nono, pessoal, em nono lugar, falta de dono. Essa aqui é a que eu mais amo. Falta de dono. Então, de novo, gente, dono, o empresário, o empreendedor, tá? Porque empreendedorismo é isso. O empreendedor, ele não tem hora para sair, ele não tem hora para almoçar, ok? Porque funciona assim, não é aquele regime, tem algumas pessoas que dizem assim, se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado sendo CLT, era mais confortável. Então, ok, então volte para o CLT, porque dentro do empreendedorismo não há conforto, você tem que se sentir muito confortável dentro do desconforto. Então você só tem hora para chegar, e de preferência chegue bem cedo, viu? Seja o primeiro a chegar, chegue em primeiro lugar, tá bom? Seja o primeiro a chegar. Mas hora de sair não tem final de semana. Então tem empreendedor que quer descansar sábado, domingo, muitas vezes vai ter que trabalhar sábado, domingo. Agora eu te falo uma coisa, ok? Se organize para você trabalhar durante alguns anos, assim, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos que seja, para depois você ter mais conforto, porque é assim que funciona, gente. Primeiro a gente planta para depois colher. É assim que funciona. Então entenda que nos primeiros anos você realmente vai passar esse sufoco financeiro, vai passar esse sufoco até você conseguir uma cartela de clientes boas, você vai passar sufoco, até você ter um capital de giro você vai passar sufoco, até você pegar o manejo do negócio você vai passar sufoco. Então você pode colocar na tua cabeça aí 2 a 5 anos passando sufoco. É tanto que tem uma métrica aí que você como empresário só é respeitado a partir do sexto ano de vida, que as pessoas começam a te respeitar. Então coloca isso na tua cabeça, por favor. Então lembra, é um pequeno espaço de tempo, tá? De muito sufoco para um longo tempo de bonança. Grava essa, tá certo? Então, em questão de hora, só tem hora para entrar, não tem hora para sair. Outra coisa, criatividade na resolução de problemas. Irmão, que tem de empresário aí que na primeira dificuldade ele desiste. Não quero isso aqui para minha vida mais não. E fecha a loja, não está escrito. Aqui não é, aqui ele tem um comportamento empreendedor, mas não tem um perfil empreendedor. O perfil empreendedor, ele é criativo, ele, caramba, o que eu posso fazer para mim resolver isso? Tem um monte de empreendedor, que eu não sei nem se eu posso chamar de empreendedor, que não tem coragem de vender os seus bens para pagar a conta. Eu defendo isso. Tem um monte de gente aí que eu já vi na internet, né, que vive de fantasia, iludindo os outros. Eu não venderia o meu carro, a minha casa, eu venderia. E eu já fiz isso, tá? Já fiz isso. Já vendi carro para botar em negócio, já vendi terreno para botar em negócio, já peguei dinheiro meu, guardado, de poupança, meu, pessoal, para botar em negócio. Eu boto, porque eu entendo que se o negócio está bem, ele está me sustentando. Se o negócio está bem, eu vou estar bem. Porque tem uma célebre frase que diz: empresário rico, empresa pobre. Empresa, pessoal, ela tem que ser rica. Para mim, ser rico também. E é um outro comportamento que os grandes empreendedores têm, que é o de ele não querer a recompensa logo. Ele posterga a recompensa. Então você vai ver um monte de empreendedor aí que abriu loja, está com um ano, com iPhone 16, com carrão, casa, devem Deus e o mundo. Ok? Porque, meu amigo, não tem mistério não. É trabalho duro mesmo. E o dinheiro só vem com o tempo. Tá joia? Então, são essas 9 coisas, esses 9 itens que eu elenquei aqui para você que fazem empresas quebrarem. De novo, rapidinho. Primeiro, falta de gestão. Depois, falta de estrutura de contratação. Terceiro, falta de treinamento. Quarto, falta de alinhamento pelo fit cultural. 5, falta de cultura de resultados. 6, falta de caixa. 7, falta de marketing.
8, falta de vendas. E 9, falta de dono, ok? Então, pessoal, antes de continuar, eu quero te pedir um favor. Curte, compartilha esse conteúdo para realmente esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possíveis que possam ser ajudadas por ele. E aí o YouTube, o Spotify vão ver que é um conteúdo relevante e vamos colocar lá em primeiro lugar quando as pessoas fazerem esse tipo de busca, tá? Então, me ajuda aí, curta e compartilha. Então, pessoal, a empresa de sucesso é aquela que tem 70% do empreendedor, tá? Por perfil, e 30% do empreendedor por comportamento. Então, lembra que a gente falou lá no início, né? Os tipos de empreendedores, tem aquele que é por comportamento e aquele por perfil. Um é aprendido, o outro é nato. Tem um mais importante que o outro, Arthur? Não tem. Mas, se eu colocar para você que se eu tivesse de escolher um, eu escolheria com certeza o perfil empreendedor. Porque eu posso aprender. Eu posso aprender a mexer com uma planilha, eu posso aprender a contratar, recrutar, eu posso aprender a treinar. Mas aprender a ser empreendedor é complicado. Por quê? Na primeira dificuldade você desiste, então tem que ter dos dois, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui essa métrica, tá? 70% por perfil, tá? E 30% comportamento. Tem que ter um pouco dos dois, tem que saber gerir, mas o mais importante para mim é energia. As empresas elas quebram mais, falem mais por conta de dono, ok? Ele desiste do negócio, ele não suporta mais, ele não consegue pensar nas saídas, ele simplesmente desiste, tá certo? E o que uma empresa de sucesso faz, Arthur? Então vamos lá. Primeiro, ela faz o dever de casa. Ela faz tudo isso aqui que eu falei para vocês com excelência. Ela contrata do jeito correto, ela tem uma estrutura de contratação de excelência, ela sabe anunciar a oferta de emprego. Antes de anunciar, ela sabe montar o currículo, ela sabe quem ela quer, ela tem aquele perfil ideal do funcionário. Se é vendas, eu quero uma pessoa com perfil comportamental D, dentro ali do DISC, né? Dominância, influência, estabilidade, conformidade. Eu quero uma pessoa que tenha dominância e o I de influência, sabe se comunicar muito bem, por exemplo. Eu quero uma pessoa que ela seja aquela pessoa que tenha sonhos, objetivos, que ela queira ganhar dinheiro, seja realmente aquela pessoa que ela quer dar o melhor para sua família, ela não é aquela pessoa que ela tá pulando, né, de galho em galho, de empresa em empresa. E é uma coisa também que você, como empreendedor, deve observar. Pegou um currículo e esse currículo tem ali 10 empresas em um ano, você vai ser a 11ª, tá bom? Então, esse empreendedor ele faz o dever de casa, ele sabe contratar da forma correta, ele sabe engajar, ele sabe fazer um bom onboard, treinar, ele tem um bom sistema dentro da empresa de engajamento para que aquele colaborador ele queira estar ali, tá bom? Uma boa empresa ela sabe colocar as pessoas certas no lugar certo, ela sabe segurá-las no lugar correto. Depois, deixou apenas as pessoas alinhadas com sua cultura. Essa empresa que deu certo, pessoal, empresa de sucesso, é aquela empresa que só deixa pessoas realmente que queiram trabalhar. Porque, gente, nesses mais de 28 anos que eu tenho experiência no mercado, meu Deus do céu, o que eu já fiz de recrutamento e seleção não está escrito. E todo o currículo, pessoal, ele segue a mesma linha. Vem aquela frase linda, maravilhosa lá, vai somar, multiplicar com a empresa, não quer subtrair nem dividir, vai dar o melhor. Aí quando chega lá na empresa, com 6 meses começa a reclamar da empresa. Tá há 3 anos sem ser empregado, nunca foi empregado na vida. Aí de repente começa a reclamar da empresa que está pagando salário, que está dando oportunidade. Pensa num negócio complicado. É por isso que você tem que saber fazer a coisa correta, ok? Levar o teu negócio a sério. Então, essa empresa, ela realmente só coloca pessoas ali, deixa pessoas que sejam alinhadas com os valores da empresa, que gostem de trabalhar, que gostem de bater de meta, queiram ganhar dinheiro, que queiram ter sucesso na vida, tá bom? Essa empresa que teve sucesso é aquela que controlou o caixa, entende gestão financeira, sabe o que é o DRE, leva a sério o DRE, faz o DRE todo mês, senta com os diretores, senta com os sócios, discute a DRE, o que deu, o que não deu, controla o fluxo de caixa, sabe o que tem para entrar, o que tem para sair, controla vendas. É aquele empreendedor, gente, ó, eu conheço muito empreendedor que é aquele empreendedor pacífico. Sabe, aquele que não se preocupa com nada, não deixa, se Deus quiser vai dar certo. Eu sou completamente contra isso. Completamente. Eu chamo de empreendedor irresponsável, ok? Porque, meu amigo,
Não, deixa que o dinheiro vai entrar, Deus vai abençoar. Cara, e se não entrar, o que vai acontecer? Tu tem algum dinheiro guardado? Se tu tiver, tudo bem, né? Mas se tu não tiver dinheiro guardado, como é que tu vai fazer para pagar isso? Ah, Arthur, o que eu faço então? Meu amigo, vai fazer promoção, vai fazer cobrança ativa, vai fazer alguma coisa para esse dinheiro entrar, porque senão você vai se ferrar, tá bom? Então você tem que ser realmente preocupado. Ansioso é duas características aqui que também marcam um empreendedor de sucesso. Ele é medroso, ele tem medo, tá? Medo de não ter sucesso, medo de não dar certo, medo de não entrar o dinheiro, tá bom? E ele é muito ansioso. Ele é ansioso. Por natureza, ele é ansioso. Porque tem que ser. Porque, gente, existem dois tipos de ansiedade. Tem aquela ansiedade que é positiva e a ansiedade negativa. A ansiedade positiva é aquela que te leva para frente, que faz você agir. Estou ansioso, não sei se esse dinheiro vai entrar. Eu vou pegar esse dinheiro de onde? Aí você começa a ter ideia. E tem aquela ansiedade que te paralisa, te deixa paralisado e não faz você funcionar. Tá bom? Escolha a ansiedade positiva. Você tem que ser um empreendedor ansioso. E tem que ter medo, tá bom? O medo é positivo, tá certo? Então, ele controlou caixa. Depois, ele fez o marketing correto. A empresa de sucesso é aquela que faz o marketing correto. Ele sabe que, aqui na minha região o carro de som não funciona, mas tráfego pago, show de bola, vou investir tudo no tráfego pago. Liderou de verdade. Então, o empreendedor de sucesso, a empresa de sucesso, ela liderou de verdade, ela deu feedback que deveria dar. Ela chamou as pessoas para treinar. Ela estava junto e fazendo junto. Liderou, não foi aquele empreendedor covarde que, eu falei aqui, não fez e a culpa foi sua. Não, a culpa foi sua. Lembra que se você tiver algum funcionário que não está dando resultado, a responsabilidade é sua, tá bom? É sua, não é do outro. Você colocou ele lá, tá certo? Então, a empresa de sucesso foi aquela que treinou os colaboradores de forma correta. Estou com déficit em venda, chama alguém de fora e treinei. Estou com problema de liderança, chamo alguém de fora, treino na liderança. Estou com problema de processo, chamo alguém de fora e treino nos processos. E depois, pessoal, para finalizar essa parte aqui, ele foi dono. Então, a empresa de sucesso teve um dono por trás dela. Porque é o dono, ele é o maestro, que ele organiza tudo isso. E se você não tiver sangue no olho, não tiver energia, não tiver realmente aquela vontade de dar certo, você vai fracassar. Tá bom? Então procura outra coisa, vai ser CLT, faz outra coisa da tua vida, para você não se estressar, não se frustrar, tá bom? Porque vou trazer uma frase que marcou muito na minha vida, que foi uma senhorinha que ficou no comércio 50 anos. Eu lembro que ela me falou isso em 2008, quando eu fui abrir uma loja na cidade dela, uma filial. Ela disse: meu filho, comércio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o comércio. E eu gravei isso para mim. E hoje, pessoal, quais são os grandes desafios que os empreendedores têm? Então vamos lá. Depois da pandemia, o mundo ele deu uma reviravolta, assim. Ele girou assim, 360 graus, foi uma loucura. Então, os bancos se fecharam, as pessoas ficaram mais endividadas, as pessoas empreenderam mais. Então, hoje você vê um monte de loja de tudo que é jeito, né? Então, você vê o marketing digital mais forte também. Então, hoje, mais do que nunca, o marketing digital cresceu muito durante a pandemia. Então, a loja física ela está tendo ali uma concorrência direta, exacerbada, forte, potente com o digital. Além de ter crescido também de forma exponencial o físico. Só que isso tudo cresceu sem qualidade. Tanto o digital quanto o físico. Porque o que tem de gente prometendo um monte de coisa que não sabe de nada, não tem noção, meu querido. Tá bom? Então, o que a gente tem realmente que fazer nesse mercado? Tá joia? Primeiro, pessoal qualificado no hard e soft skills. De novo, tenha uma equipe especializada para você não precisar brigar por preço, tá bom? Uma equipe realmente que entenda sobre comportamento humano, que entenda sobre vendas, que entenda sobre gestão, que entenda sobre liderança. Você, empreendedor, contrate gente boa para ficar nesses papéis, que entenda realmente do negócio. Porque, gente, o mercado realmente ele mudou. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo em 2024, em setembro de 2024. O mercado não está bem. O mercado, desde a pandemia, ainda não voltou ao normal. Nem sei se vai voltar ao normal. E nem sei se esse é o novo normal. E nem sei se vai piorar. Eu torço que não e espero que não.
Então tenha pessoas boas no barco, pessoas comprometidas, que é um maior, hoje, no meu viés, é um maior desafio, é você colocar gente boa no barco, que realmente queira trabalhar. Então, hoje essa nova geração está muito complicada mesmo. Não vou adentrar no assunto hoje, a gente tem temas dentro do AB7Cast que fala sobre recrutamento e seleção, mas enfim, hoje está complicadíssimo para você contratar e reter essas pessoas. Então, veja a importância realmente de você ter pessoas comprometidas dentro do barco, que sejam muito boas no hard skills, que é o saber fazer, o conhecimento técnico, e no soft skills, criatividade, a resolução de problema, aquela pessoa realmente que sabe se comunicar, enfim, seja muito bom nisso, tá bom? Porque aqui realmente vai fazer a sua empresa se diferenciar no mercado, tá? E é um grande desafio hoje para as empresas. Número 2, falta de barreira de entrada e com isso alta concorrência desleal e despreparado, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Não tem barreira de entrada para você abrir mais nada. Então nós temos aí várias áreas que demandam um técnico para assinar, por exemplo, farmácia, por exemplo, ótica, e hoje pode abrir de qualquer jeito, né? É complicado. Não tem técnica, o vendedor não sabe o que faz, não sabe o que fala. Ótica, por exemplo, é uma área da moda, ok, e saúde. Então, ao mesmo tempo, você tem que entender de armação, formato de rosto, né? Você tem que entender também de patologia, o que é um glaucoma, o que é um pterígio, o que é uma diabetes, ok, que interfere na visão também. Por quê? Sabendo disso, você vai ajudar o cliente na melhor escolha da armação. Sabendo disso, você vai ajudar no melhor tratamento da lente. Então, dá trabalho para estudar sobre isso, dá trabalho. As pessoas querem só montar o negócio, bota as pessoas lá dentro e olha que eu sei o que eu estou falando, tá? E aí, faz bobagem. E Arthur, qual o problema disso? Porque essas pessoas elas vão voltar para a gente. Vão voltar para você depois que elas vão fazer o errado. E aí o tempo que isso leva, meu amigo, isso vai te gerar aí uma dor de cabeça gigantesca, tá certo? Daí que os clientes, eles entendam que o ruim é ruim, o que não sabe fazer não pode ser levado em consideração, eles não podem comprar lá, vai demorar, tá bom? Então, pensa comigo, tá? Preço baixo, sem qualidade, sem preparo técnico, eles não têm. E você não pode, de forma alguma, ficar brigando por preço. Invista em treinamento, invista em atendimento de excelência, produto, serviço de qualidade. Sempre. Nunca esqueça disso. E número 3, se diferenciar no mercado. Tá? Então aqui é outro grande desafio. Como que com tudo isso que o Arthur disse, eu vou me diferenciar no mercado? Já falei para você. Invista em treinamento. Invista realmente numa empresa bonita, organizada, que entrega realmente o que promete. Na verdade, não é nem o que promete. Entrega mais do que promete. Entregue mais do que promete, tá bom? Não brigue por preço. Quem briga por preço vai ser trocado por qualquer desconto, tá bom? Então coloque gente boa no barco, saiba treinar, saiba incentivar, saiba colocar produtos, serviços que realmente vão solucionar o problema do cliente. Tudo isso, tá joia? E siga firme, siga firme. Então, eu quero te agradecer por ficar até aqui. Espero que você realmente tenha gostado, que esse conteúdo vai te ajudar. E lembre-se, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você sabe que esse conteúdo vai ajudar. Então, obrigado, até a próxima.